Bom, e aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa lição. É um prazer sempre tê-los conosco. Por favor que você participe também, qualquer comentário, qualquer coisa que você tiver pensado aí durante essa semana, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Outras pessoas também vão ler e tal, e a gente até começa um diálogo, quem sabe. Mas é isso, eu aqui de novo, depois de umas 8 lições, não só eu, né? Então, vocês já podem imaginar quem tá aqui comigo. Fala com eles aí, Lídia. Oi, gente. Oi, Léo. Oi, pessoal. Jovens da PS, jovens de São Paulo, jovens do Brasil. Não sei, você que tá aqui assistindo o nosso podcast, seja bem-vindo. E sinta-se à vontade. Pode se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo, se você gostar, claro. Compartilha com seus amigos, jovens da sua igreja, sua família. Compartilha com geral. E também segue a gente lá no Instagram, @comunidade jovens da PS. Não, jamais. Não, jamais. Nos siga lá que a gente posta informações importantes, sim, eventos, também alguns recortes aqui no nosso podcast. Pra ficar por dentro, né? Pra ficar por dentro de tudo. De tudo. Então, o Léo me apresentou, sou Lídia, prazer. É isso. Vocês já conhecem, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Vai que tá chegando pessoas novas aí e tal. Uhum. Bom, não tem como começar também sem antes agradecer as pessoas que estão por trás de tudo isso, no backstage, né? Sim, com certeza. Então, muito obrigado à Escola do Pensar, as pessoas aí, ao Jeff, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem usando esses dons aí que vocês têm atrás de toda essa tecnologia. E é dom, viu? Muito bom. É dom, fora a paciência. Bom, mas é isso aí. E... Bom, será? Okay. Já quer mostrar quem tá aqui com nós? Pode ser, vamos lá. Sempre como nós temos sempre um pastor e um convidado. E nosso pastor... Um pastor novo. Nossa, no gente, pedaço aí. Vocês nunca viram. Eu acho que vocês não conhecem, tá? Não, ele vai até falar o nome dele. Pode se apresentar. Pode falar com eles, Bernardo. Você falou Bernardo, eu já olhei. Bernardo. Cara, cadê o Bernardo? Chamaram a pessoa errada aí. Será que tô no lugar errado, né? Será que eu vim? Olá, galera, tudo bem? Eu sou o pastor Robson, líder de jovens aqui da nossa ação. Um grande abraço para todos. É um privilégio estar aqui junto com a Lídia, com o Léo, com o nosso outro convidado, que daqui a pouco ele se apresenta, né? Uhum. Mas é um privilégio e uma alegria muito grande compartilhar a lição da Escola Sabatina, que nos alimenta, né? Nos ajuda a entender melhor um pouco mais da palavra de Deus. Com certeza. Tamo junto. Convidado, se apresente. Meu nome é João, é um prazer estar aqui com vocês. Eu lembro quando foi anunciado a resenha lá no NASP, eu fiquei muito feliz também. Quis participar e agora estou tendo a oportunidade aqui. Sou lá da Igreja do Vaz de Lima, participo do Clube dos Bravadores, do Caleb, faço alguns vídeos para a comunidade agora também. Aí, ó. E vamos nessa que a lição hoje tá boa. Quantos anos, João? 19. 19 anos. Se tu for pro Instagram, vai ver o rostinho dele. Tá? 19 anos, vai. E a gente já estende para vocês também, se você, jovem aqui da Associação Paulista Sul, quiser participar do nosso podcast, manda um direct lá no Instagram, chama eu, Léo, sei lá, chama alguém aqui, o pastor também, e fala, eu quero muito participar e tal, gosto da lição, assisto muito que você vem aqui. Quem quiser chamar o João aí, ó, pra passar a lição na Escola Sabatina, chama. Tá? Tá com a agenda aberta? É isso. Agenda aberta. Solteiro, brincadeira. Calma. Fala solteiros, pode criar uma confusão. Sim, né? Bom, também já tava esquecendo aqui, ó, antes de mais nada, se vocês quiserem conhecer o trabalho aqui da Escola do Pensar, Podmakers, segue lá, tá? Dá uma reconhecida lá no trabalho deles. Canequinha. É muito interessante também. E tá aqui a caneca. A gente vai levar pra casa isso aqui? Não sei. Vamos negociar isso aí com a Escola do Pensar. Bom, antes de mais nada, como diz o Robert, né? Vamos pedir licença pro nosso Criador, pra gente abrir a palavra dele. Então, pastor, você ora pra gente? Com alegria. Vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, nós vamos nesse momento estudar a lição da Escola Sabatina, recapitular com os nossos jovens. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a compreender, entender e assim então colocar isso no nosso coração para que decisões importantes sejam tomadas. Esteja com todos, com aqueles que estão assistindo e com a gente aqui nesta lição em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Senhor. Amém. E aí, o que vocês estão achando da lição até agora? Muito boa. Muito boa. Muito boa. Tô achando muito interessante, cara. Uma lição assim, pro ponto, assim, pro momento, sabe? Uma lição muito importante, assim, para os nossos jovens.
para todos, né? É. É um assunto muito, muito importante. Ainda mais que eu tava conversando, não lembro com quem, acho que eu comentei contigo, né, Léo? Que na nossa cultura tem muito dessa questão da imortalidade da alma, né? De morrer e vai pro céu, morreu, virou A santo. galera que foi educada pelo Pica-Pau aí. Quem Exato. assistiu o Gasparzinho aí, Exato. sei, né? Pô, já Então- me chamavam de Gasparzinho na escola. Por que será, Léo? O cabelo ralo e a cabeça grande. Então, Meu Deus do céu, gente, não Mas façam bullying. Mas essa questão que você falou, Lídia, é bastante interessante mesmo, porque a cultura nossa brasileira é essa aí, de que a gente morre e a gente vai pro céu, né? Que existe uma alma dentro da gente. ou que como a fica aqui vagando, né? ou que O fica Michael vagando, Jackson. né? Ou tem essa de nascer, morrer, reencarnar, É, encarnar, morrer, reencarnar. é. Então, tipo, tem muito essa cultura, enfim. Né? Não Essas- só, Então, não só nisso, mas também na cultura digital, né? Tipo, muitos desenhos, muitos filmes, por exemplo, Série. o Pica-Pau. Ele morre e a almazinha dele vai pro céu, assim. Então, Não, e o que é interessante também é a questão que a gente assiste isso quando era criança. Sim. Então você cresce colocando uma ideologia na sua cabeça, sabe? E aí depois você conhece a verdade e aí você muda isso completamente. isso. Exato. E por isso que essa lição a gente tem que parar pra estudar mesmo. E às vezes nem é só quando era criança. Se a gente abrir Netflix ou qualquer streaming de filmes, séries, meu, top 10 é só isso mesmo que comenta aqui na visão geral. Que é zumbi, Sim. ou fantasma, espírito, nananã, reencarnação, nananã. Sim. Enfim, então é uma coisa muito plantada em todas a gente é rodeado por Desde a isso. infância. É. Exato. E traz sobre si também aquele fato curioso, né? Algo assim sobrenatural, né? O curioso chama a atenção de todo mundo, O que né? será que acontece? Será? Depois da morte, né? O que há, né? Ninguém voltou pra falar, Existe mas o que vida será? após a morte, essa questão, né? Então tudo isso é bastante interessante. Tem até algumas culturas que a gente está comentando, as mais conhecidas são essas, né? Ou a gente morreu, ou vai para o céu direto, né? Vai lá para um lugar melhor, ou a gente morre, vai para o seio de Abraão, né? Que seria o Sim, paraíso, sim. ou a gente morre, reencarna, que nem se falou. Ou vai pro inferno, Exatamente, né? Ou vai para o inferno, purgatório, alguma coisa nesse vai sentido, puxar né? o pé da família. Exatamente. E tem uma outra cultura bastante interessante que é assim menos falada, talvez menos conhecida, de que é a alma que sai reencarnar em um outro vamos dizer assim, um outro aspecto, né? Poderia ser um outro animal, até um inseto. E daí então vem uma cultura certa, meio que assim, meio hinduísta, de ser estritamente vegetariano, né? E não comer nada que seja animal, porque pode ser que seja ali uma pessoa encarnada. Então, algumas, vamos dizer assim, culturas, né? Ou ideias, vamos dizer assim, Superstição. que existem rodando por aí em relação a essa questão da morte, que é interessante. Por isso que eu acho interessante a gente estudar isso, porque em algum momento ou outro a gente vai ser abordado em relação Com a isso aí. certeza. O que você pensa sobre isso? Tipo, pra linkar isso, antes que a gente já vá pra tirinha, vou até fazer a primeira pergunta Vai aqui lá. pra todos vocês, até pra Lídia, pra mim mesmo. Em relação a isso, a gente cresce com essa, vou até chamar de doutrina, Sim. pelas coisas que a gente Crença, assiste, né? até uma pelas coisas que a crença. gente ouve, até da família, sabe? Tipo, de você pequeno ali, aí um parente morre, a pessoa, seu pai, sua mãe chega em você e fala assim, filho, o vovô tá no céu e tal. E aí você já vem ali, você vem crescendo. E aí foi o que eu falei, a gente descobre a verdade, tem o plano da salvação ali, sabe como funciona essa questão da morte, o sono. A gente como jovem, e foi o que o pastor acabou de falar, uma hora a gente vai ser Perguntado, questionado. sim, né, sobre questionado. Como é que a gente se porta? Que testemunho que a gente tem que dar, assim, direto, sabe? O que a gente tem que... Sabe, o que a gente tem que fazer nesses momentos? Eu vou perguntar primeiro pro João. Tá preparado. isso? É contigo, João. Eu acho que a primeira coisa é respeitar a opinião do outro, né? Uma coisa que eu levo muito pra mim é respeitar a opinião do outro. Muitas vezes a gente é confrontado e a pessoa tem um pensamento diferente. Então, eu acho que o respeito, acima de tudo, é o mais importante. E eu acho, pra mim, pelo menos, acho que mostrar o caminho certo pra pessoa nisso é na Bíblia. A Bíblia é onde tá tudo certo, sabe? Tipo, pegar personagens da história, por Sem exemplo. opinião sua, Isso, né? sem Vai opinião direto no que minha, Jesus direto na falou. Bíblia, exatamente. Porque isso é uma coisa que a gente aprende no Caleb também. Não pegar coisas da gente, tipo, sempre mostrar na Bíblia. Mostrar, comprovar na Bíblia, sabe? Então, acho que isso é um maior ensinamento que a gente pode Pra fazer. que dar resposta se Jesus é Deus, né? É só Exato. mostrar dele. Isso. Pois é. Acho que o João falou tudo, né? Acho que é basicamente isso aí mesmo. E é bastante... Quem pergunta
é porque tem dúvida. E aí essa questão de respeitar é importante, né? Porque existe essa cultura brasileira, né? Nós somos um país cristão e o mais católico do mundo, né? Que tem um pensamento diferente daquilo que nós temos como adventistas, e até a gente vai estudar e vamos ver que há algo diferente também na Bíblia, né? Nós cremos de forma diferente, não do que está na Bíblia, mas daquilo que o mundo cristão em si, na maioria, prega. Então, quando a pessoa pergunta, ela pergunta porque ela tem dúvida realmente. A gente não pode tirar sarro de uma pessoa, né? Não pode, né? Assim, a gente tem que respeitar primeiro, mas não deixar de apresentar o que está escrito na Bíblia. A própria tirinha traz isso, né? Exatamente. Ela fala sobre literalmente isso. E é muito importante a gente chegar mesmo com a palavra e não desrespeitando, né? Por exemplo, se alguém perguntar, ou se diretamente, né? A pessoa às vezes nem pergunta, você fala assim, ele tá num lugar melhor. Aí você fala, ele tá descansando. Já é um estar descansando e tal. Enfim, então, nunca impor tipo, isso daqui é verdade. Que hoje em dia tá muito comum isso, né? Essa é a minha opinião, você tem que engolir. Se você não engolir... Quando eu vi a tirinha, Lídia, e Léo e João, quando eu vi a tirinha, eu lembrei de muitos momentos. Porque como pastor, a gente, infelizmente, de vez em quando tem que fazer o cultos fúnebres, né? E o que a gente mais ouve e vê é o que a tirinha tá dizendo aí pra gente aí, né? Vamos pra tirinha? Vamos lá. Vamos, bora. Bom, aqui você já olha os dois... Cara, eu não entendi porque esse cara tá feliz ainda. No meio aqui, ó. Ele fala, seja lá onde ele estiver, está nos vendo e cuidando de nós. E na minha opinião, ele passou desta pra melhor. Eu até escrevi aqui, tipo, eles estão acreditando numa ilusão, né? Às vezes eles acreditam nisso não é nem porque eles querem, é só pra confortar o coração, sabe? Tipo, chega a ser até algo psicológico, talvez, às vezes, não sei. Aí a menina ali no meio, tipo, não tá nem lá nem cá, ela só tá chorando, só tá triste. E aí eu vi o pastor aqui, né? O padre, não sei, acho que é o pastor. Acho que é pastor. O tio, o diácono. Pelo vestimento, eu acho que é pastor. E ele, tipo, sei lá, ele não foi um tom de ironia, talvez ironia não seja a palavra, mas ele ouviu os dois conversando ali, ele pegou e falou assim, olha, é assim, 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 assim. Eu até imagino ele falando um pouquinho alto para as pessoas escutarem, né? Então, nossa. Acionou aqui o botão pastor dele, eu acho, assim, né? Nossa, eles não sabem, preciso de alguma maneira salvar essas pessoas, né? Uma tocadinha. Né? Precisa dar uma orientada aí. Exato. E Mas o que tal, vocês viram aí? o tal dessa pra melhor é realmente algo que confunde muitos cristãos, por conta dessa raiz, né, de criação, de cultura, escola, folclore, sei lá. Enfim, mas de coisas que já são implantadas em nós, né? E esse verso aqui, Filipenses, fala de Paulo, também confunde um pouco, não Acho vou que negar. compensa até ler. Compensa, com Sempre. certeza. Eu até escrevi aqui que essa né, para melhor confunde, e esse texto de Paulo confunde ainda mais. Então a gente precisa estudar ainda mais, que eu falo, o título da nossa lição é O Desejo de Paulo. O Desejo de Paulo, vamos ver lá em Filipenses 1, do 19 ao 26. Bom, se você não tá com a sua Bíblia em casa, por favor, já pega a palavra de Deus aí. Vamos lá para Filipenses. Paulo é um cara da hora, né, meu? É top, é top. Olha, embaçado. Ele na prisão... toma. O bichinho sofreu um pouquinho, né? Sofreu pouco. Oxi. Pra ele sentir o desejo disso, ele sofreu bastante. Você lê pra gente, João? Leio. Filipenses 1, 19 a 26, certo? Isso. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver, e convencido disto, estou certo em que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que prodigam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Nossa.
Paulo, né? Paulo. Vamos lá, primeiro vamos entender aqui quais são os lados que ele tá vendo. Quais são os lados, pastor? Então, Léo, aqui ele está continuando aquilo que ele já estava falando antes, né? E aqui outro detalhe também importante para a gente entender o contexto aqui do que está acontecendo no coração e na mente aqui do apóstolo Paulo, voltando lá à época dele, né? Alguns 2000 anos atrás aí um pouquinho. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso. Ele está escrevendo o livro de Filipenses. Ele escreveu da prisão. Ou seja, ele já passou por muita coisa nesse momento, Passou né? por muita coisa até aqui. E aqui a expectativa de morte ou vida é muito, muito real. Não sei se vocês já viveram momentos assim, ou eu vou viver, eu vou morrer, eu vou viver, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou viver. E ele está nesse dilema agora aqui, ele está nesse sentido. E há uma expectativa em cima dele de fora e há a expectativa dele em relação a tudo que está acontecendo. Então há um grupo que está olhando para ele e falando assim, nossa, o que vai acontecer com ele? E há a expectativa dele que diz assim, o que vai acontecer? Comigo. E aqui agora ele explana isso. E ele fala o que realmente está dentro do coração dele, o desejo dele. Essa lição, né, de agora, ela linka realmente com a passada, que fala sobre as 3 opções, né? Que é a primeira, morrer, a segunda, viver, resumindo, né? E a terceira seria transladado. Eu acho que são 3 opções, né? É isso mesmo, né? Ou ele morre, ou ele vive, ou ele é transladado. Né? Mas transladado de que maneira? Aí há várias correntes, né? Há um grupo que vai aproveitar esse verso e fala assim, ó, tá vendo? Existe vida após a morte, existe um arrebatamento na hora. Então a gente é salvo no momento que a gente morre. Outros vão dizer assim, não, o corpo fica, a matéria fica, a alma é que sai e vai para o céu. E aí entra aquela ideia do sacrifício, né? Da mortificação do corpo, que muitos acreditavam, Lutero acreditava, tantos outros acreditavam, e ainda hoje há pessoas que acreditam que o corpo é mau, o corpo, ele em si é ruim, mas é o que está dentro de nós que é bom, que é puro, que é saudável. É essa alma que precisa ser libertada do corpo. Então, a gente sacrifica o corpo, mortifica o corpo. Né? A gente tinha pessoas, por exemplo, que iam para florestas para serem picados por víboras, por cobras, por insetos, para ficar todo inchado, ficar doente, para poder de alguma maneira libertar a alma que está lá dentro, porque o corpo era mau. Então veja, já existia naquela época, existe ainda hoje um pensamento assim, de que a gente realmente assim tem algo bom dentro da gente. E o apóstolo Paulo, a gente vai ver aqui durante a lição que não é bem assim, não é? Existe nós em si. Né? Nós somos maus, nós somos ruins, nós temos o pecado dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia de viver, morrer ou ser transladado para mostrar exatamente isso. O que está dentro da gente? É isso que precisa ser morto. Né? E aí nós vamos discutir aqui para ver aonde nós vamos chegar nessa história aí. Exato. Tem algum comentário pontual, João? Eu queria comentar um pouco sobre a tirinha ainda, que foi alguns aspectos que eu acabei percebendo. Porque muita gente tem uma forma de luto, né? Uma forma de observar a morte. E igual o carinha aqui que tá assustado, que ele fala que, na minha opinião, ele passou desta para melhor. Tem um cara que sempre tenta dar um conselho importante. E tem uma pessoa que chora, que às vezes não consegue falar muita coisa. E tem um pastor que às vezes dá um conselho através da Bíblia. Então, o que mais me chamou a atenção é como cada um reage perante uma morte. Cada um reage perante um luto. Que foi o que mais me chamou a atenção aqui. Muito bom. A gente vê aqui que Paulo ele fala os desejos dele, né? Na lição passada também deixou bem claro que ele queria ser transladado, ele não queria passar pela morte, não. Só queria logo morar com Jesus e tá tudo bem. E a lição de domingo fala sobre uma opção muito melhor. Uma coisa que eu achei muito interessante, que Paulo ele é um cara muito legal mesmo, né? Que ele fala assim, né? Tipo, eu quero descansar, eu tô cansado. Descansar, no caso, seria a morte, né? E morrer é lucro, ele até fala isso, que é uma das coisas que eu tinha falado, por isso que confundia muitas pessoas, que, assim, vontade de morrer. Mas ele falou assim, né? Mas eu vejo que, tipo, eu não posso fazer isso, não pode acontecer isso agora, porque vocês precisam de mim, eu preciso continuar trabalhando. Então, por conta disso, eu não vou descansar agora, eu vou continuar na labuta, né? Então, eu vejo muita abnegação em Paulo, né? Sim. Eu achei uma coisa que eu achei muito interessante. Sim. Que a opção muito melhor não foi a que ele queria, a que ele precisava. Foi a que as pessoas precisavam. Então,
Muito legal. Fora que Paulo fica triste, a resiliência dele é tão alta que no mesmo instante ele já, opa. Eu queria, mas tudo bem, vambora, Vou continuar. galera. Automotivado. Queria descansar, mas vou continuar metendo louco aqui, por Jesus, e é isso aí. Eu lembro que na Comportar a gente fazia palestras, né? Fazia palestras e tinha um slide lá que era assim, que a gente tem 5% das pessoas no mundo que são automotivadas, que elas não precisam de motivação externa, elas se motivam por si só, elas são automotivadas, né? Eu vejo isso no apóstolo Paulo. O rapaz sofreu 5 vezes, aí ele diz que é ele o próprio foi... coach. Né? 5 vezes ele sofreu o açoite. Mas o açoite era 39 chicotadas, e um chicote chamado Azarrogue. Jesus foi chicoteado por esse chicote. Tinha dentes afiados, né, de animais ali. E o carrasco era muito cruel. Ele batia e tentava dilacerar mesmo a pele da pessoa. Por 5 vezes ele passou. Foi traído, foi humilhado, foi espancado, foi tido com hormônio, naufragou, uma série de coisas. A gente vai vendo detalhes assim, né? Que são incríveis. Ficou boiando, né? Ele fala de ficar boiando com mais de um dia boiando e tal, não sei o que, no mar aberto, passando por dificuldades. Aí preso, solta, preso, solta. E o que me vem à mente quando eu vejo o apóstolo Paulo passando por isso e falando o que ele falou, é o que o motivava a ser assim. É incrível isso aí. O que o motivava a passar por todos os sofrimentos e permanecer. E continuar lutando, continuar acreditando, continuar assim, desse jeito. Onde ele queria chegar. E aí ele chega perto do final da vida, que agora ele está preso, e em Roma, e ser preso em Roma era ser diferente. Era diferente de ser preso em outros lugares, né? Roma era a capital, era ali que estava o império, estava preso. E aí, então, ele fala assim, olha, ainda há um trabalho para ser feito. Eu quero ser transladado, eu quero chegar, eu quero ir para o céu logo, eu quero ter um encontro com Deus logo. Né? Eu posso morrer também, mas entre ser transladado e chegar logo a Jesus é o melhor que eu quero. Morrer... Eu vou aguardar a volta de Jesus, né? Se a gente pegar outros textos, a gente vai entender isso, que é isso que ele está dizendo. Mas ele fala assim, mas ainda há um trabalho a ser feito. Ainda por vocês, ainda há a ser feito. Então eu vejo assim, Paulo se coloca nas mãos de Deus e tem um tamanho amor pela pregação do evangelho, na salvação de pessoas, que é realmente incrível. Torna ele diferente de qualquer outro tipo de pessoa que nós conhecemos, né? Em relação à pregação do evangelho. Aí no meio disso ele solta uma frase que pra mim é uma das frases, você é louco, da Bíblia, assim, que é o viver é Cristo e morrer é lucro, né? É muito forte isso. Tipo assim, cara, enquanto eu estiver aqui, vai ser por ele. E quando eu não tiver, também vai ser por ele. Nós gostamos hoje daquelas frases de efeito, né, João? Aquelas que postam no status. Não sei o quê, tarará, né? E é um barato. A gente segue esses caras, assim, é muito interessante. É legal mesmo. A gente até pega essas frases. É até meio motivador, assim. E a gente pega para nossa vida, né? Cara, vou colocar essa frase para mim, né? Para me motivar. Esses dias eu vi uma frase bem interessante. E aí o Paulo tinha essas frases. Essa frase que você falou, esse verso que você falou, é uma dessas frases de efeito, cara, que ele colocou para a vida dele. A vida dele era motivada por isso daí, olha, é isso aí. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E vamos que vamos, e vamos para frente. Seja o que Deus quiser. Paulo é realmente fantástico, né? Tanta coisa que ele passou, tantos obstáculos, tantos desafios. Mesmo assim, ele nunca esqueceu de qual que é o objetivo dele na Terra, né? Que é pregar cada vez mais a palavra de Deus. Às vezes a gente, por exemplo, eu gosto muito do Caleb, então sempre vou utilizar esse exemplo. E tipo, a gente bom acaba... Exemplo, viu, Léo? Bom exemplo, né? Bom exemplo, João. Às vezes a gente fica 2 semanas, 3 semanas e pregando a palavra, a gente cansa. Realmente cansa. Mas é um prazer fazer aquilo. Tanto que quando a gente acaba é o cansaço bom, né? A gente fica com saudade de fazer aquilo. E eu fico imaginando o Paulo, por mais que ele tenha passado por tanta coisa pior que a gente passa nas ruas, no dia a dia, ele mesmo assim permaneceu firme. Permaneceu firme no propósito dele, no objetivo dele. Paulo que eu acho que, tipo, trazer até pra nossa vida. Quando a gente tá num momento difícil ali, às vezes pessoal, às vezes, enfim, coletivo. E aí você consegue passar por isso, é uma emoção gostosa de sentir, sabe? De, tipo, olhar pra trás e falar assim, cara, tava ruim, mas deu certo. Mas passou. E eu acho que Paulo carregou tanto esse testemunho, tipo, tava ruim, deu certo. Que ele chegou um dia, acho que aquele não mais eu, mas Cristo vive em mim, fazia tanto sentido que ele pegou e falou assim, cara, se fosse só por mim, eu olho pra trás e eu acho que eu não teria aguentado tudo isso. Verdade. Sabe?
tinha algo a mais. É impossível não ter. Além de que a gente, ser humano, a gente tem medo de morrer, né? A gente tem medo da morte. É a nossa fragilidade maior, né? Que todo mundo vai morrer. É o nosso final. Mas a gente tem medo disso. E, tipo, o Paulo realmente tinha tanto Cristo, tanto assim, tô tranquilo, que ele até fala, né? De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer que eu viva, quer que eu morra. Tanto faz. O que importa é que ele vai ser honrado. Com isso que a Lídia falou, esse tal do medo, né? Eu vou até... Vamos partir para isso agora. O medo, ele tá aí, né? Tipo, ninguém quer dormir aí. Lógico, a gente quer logo ver a volta de Jesus, a gente luta para isso todo dia. Por isso que a gente tá aqui estudando a lição da Escola Sabatina, estudando a Palavra de Deus, para passar para as pessoas que precisam, enfim. E esse medo, ele vai estar aí sempre. Medo até de perder as pessoas que a gente ama e tal. Mas como é que a gente foge desse medo? Ou é impossível? Talvez o medo, ele existe, talvez não. Eu sei que ele existe até porque a morte, ela não foi feita para nós, né? A gente, de início, a gente não foi gerado, a gente não saiu do pó lá de Adão, Eva, para morrer. Não foi o plano de Deus, né? Então é normal a gente ter medo de algo que não era para estar acontecendo. Mas como é que a gente, assim como Paulo, olha para a morte e vê como lucro, sabe? Tipo, em vez de falar assim, cara, eu tenho pavor, eu não quero morrer. Aí você vê Paulo e fala, não, se eu morrer é lucro. Então, é interessante isso aí. Eu passei bem pertinho, assim, né? Dei um tchauzinho para a morte, assim. Né? A gente tem medo, pelo menos no meu pensamento, o medo de morrer, Léo, Lídia, João, e vocês que estão em casa, né? O medo de morrer é daquilo que você deixa. Não é, talvez, da situação em si. É o que você vai deixar. Já vai sentindo saudade. Exatamente. Você vai deixar o quê? Você vai deixar filhos, quem tem, né? Você vai deixar um sonho que não alcançou, né? Uma família que ama. Você tem medos do que você deixa. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar isso aí também, se a gente começar a olhar para ele de forma mais humana, daquilo que ele está dizendo aqui agora. Ele fala assim, olha, para mim, é assim, o morrer é lucro. Mas por que ele está falando isso? Porque ele olha para trás, Léo, e ele vê um legado, uma história deixada, que nem você falou, né? Imagina, ele olha para trás, ele queria chegar em Roma. E nessa situação agora que ele está preso ali, ele está vendo talvez o início dos frutos daquilo que ele fez atrás. Então ele está vendo soldados se convertendo. Ele está vendo a casa de Nero começando a ter ali a presença de pessoas que creem em Cristo. Então ele está começando a ver que todo aquele trabalho que ele fez não foi em vão. E mais que isso, ele ama a Deus, cara. O maior amor, a paixão de Paulo, o sonho dele, o que está no coração e na mente de Paulo é a vontade gigantesca de estar com Jesus Cristo. Então, cara, quando ele olha para trás assim, ele fala assim, cara, o legado está sendo feito, está sendo deixado, está sendo duro, está sendo difícil. Para mim é o seguinte, se eu morrer, eu morro, eu descanso. Mas se eu viver, eu vou continuar pregando o evangelho. E se eu não morrer, se eu não morrer e não viver, então eu quero ser transladado. Eu quero ir para o céu, eu quero me encontrar com Cristo Jesus. E para mim, então, o morrer é lucro, né? E o viver é Cristo. Estou nas mãos dele. Seja feito aquilo que ele quiser. Então, isso é bastante interessante ver isso na vida do apóstolo Paulo. E, Léo, você fez uma pergunta muito boa, porque o que mais me fez refletir na história de Paulo nessa lição foi exatamente isso. O quanto a gente viver o presente é importante. Exato. O quanto a gente ajudar a pessoa que está do nosso lado é importante. O medo é natural, mas eu acho que o medo não pode ser um obstáculo. A partir do momento que se torna um obstáculo, acaba atrapalhando a nossa principal missão aqui na Terra. Não pode virar pânico, né? Não pode virar pânico. Então, a gente ajudar o irmão que está do nosso lado e deixar esse medo, essas dúvidas da morte um pouco de lado também, é importante. Tem até uma amiga minha que às vezes ela fala que sente algo dentro dela, tipo, chamando para ajudar as pessoas e tudo mais, que é o Espírito Santo. Eu falo, tem que aproveitar esses momentos, vai viver o presente. Às vezes a gente fica com medo, mas não pode deixar o medo se tornar um obstáculo. Tem que levar a mensagem cada vez mais. O medo não pode ser maior que a esperança. Isso. A esperança é maior que o medo. Isso vai depender de uma decisão que a gente toma. O que vai ser maior no seu coração, na sua mente? O medo ou a esperança? Faça da esperança maior do que o medo.
e você vai seguir em frente. Isso. Uau. Essa frase aí dá pra ir pro Instagram. Dá pra ver. Olha aí, cortes. Góis Robson 2022. Assinado Góis Robson. Uma coisa que é muito... Eu fiquei me questionando, né? Até anotei aqui. Que Paulo, ele deixa muito claro, que a ressurreição, ela vai vir somente na segunda vinda de Cristo. Exato. Cristo vai vir e a ressurreição vai chegar aí. Mas eu fiquei me perguntando por que tem tanta confusão. Mesmo assim, tipo, ele deixou bem claro ali. Mas por que tem tanta confusão ainda dos cristãos, das pessoas? É isso uma coisa que eu fiquei me questionando. Se alguém quiser comentar também. A questão, acho que sempre vai existir, cara. Sempre vai existir. Até dar um spoiler aqui da próxima lição, a questão de ressuscitar Lázaro mesmo, né? A galera do Sinédrio, em vez de, tipo, ver aquilo que estava acontecendo, preferiu o quê? Vamos eliminar Jesus e também Lázaro. Por quê? Porque eles sabiam que ia causar discórdia. Então tem gente tão íntegro no que acredita, mesmo que seja uma mentira, que está disposto a não só questionar, mas como, sabe, lutar por aquilo, mesmo que seja uma luta, uma causa perdida, né? Acho que é do mundo isso, desde o início. Lutar por causas perdidas. E é uma busca também pelo desconhecido, né, Lídia? O ser humano, ele vai em busca do desconhecido, ele quer saber mais sobre aquilo que é desconhecido. E aí é que a gente enfrenta um problema, uma dificuldade, porque nós somos limitados, a nossa mente é finita, né? Então não dá para saber de tudo, de todas as coisas. Por exemplo, não dá para explicar exatamente como o mundo foi formado, como o universo foi criado. Isso está muito além da gente. O eterno para nós ainda é algo que é meio que inexplicável, porque o eterno significa sem tempo. Mas nós temos tempo. Então, como é que a gente encaixa aquilo que é sem tempo, né, atemporal, com algo que é temporal, né? O eterno com algo que é finito. Como é que você vai encaixar essas peças, né, como se fosse um leguinho, né? Como é que você vai encaixar os leguinhos aqui? Não encaixa. Então, a gente precisa entender o seguinte, aí é pela fé. Entender que pela fé nós somos limitados. E entender que pela fé, Deus, ele está no controle de toda a história. Ele rege a humanidade, ele rege a história do mundo. Ele é o arquiteto de todas as coisas. Sejam coisas animadas e inanimadas, seja físicas e químicas, né? Biológicas e de outro tipo de conhecimento. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas o ser humano insiste em querer saber todos os detalhes. E aí entra filosofia, ideologias, ciências, né? Que nem sempre a ciência esteve distante daquilo que estava na Bíblia, né? Então foram os filósofos que separaram, né, ciência e Bíblia, né? Porque antigamente as primeiras faculdades que surgiram foram as faculdades de teologia. Depois vieram outras faculdades, né? E tudo mais, assim. E elas andavam juntas, ciências e teologia, né? Andavam juntas ali, mas em algum momento da história quis se explicar a identidade de Deus, da onde Deus veio. E aí surgiu então várias ideologias, aí veio a existência do ser humano, aí veio essa questão da morte, a gente vai não morre, a gente vai não sei para onde, e aí se espalhou por toda a Terra de maneiras assim tão diversificadas e variadas, mas todas têm ali uma origem só, né? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, né? Problema da existência do ser humano. Então, essas são respostas que nós encontramos na Bíblia. E para nos confortar dessa resposta, a gente precisa ter fé. Sem fé, a gente não consegue responder ou nos confortarmos com estas questões, né, que nós temos. Dúvidas nós teremos até chegarmos no céu. Exato. Essas dúvidas, eu não vejo a hora de tirar. Né? É bom a gente não saber de algumas coisas também. Sim. Mas nós temos vislumbres muito bons aqui. Então, assim, o que nós precisamos saber? Nós temos como luz na palavra. Então, o que você precisa entender hoje para ser salvo e para se colocar, se posicionar, você tem na palavra. Então, por isso que a Bíblia é importante. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, conta a respeito àqueles que dormem,
não sejais ignorantes, não podemos ser ignorantes, você não tem que entender isso aí. Esse assunto é um assunto que você precisa entender. Então a gente precisa estudar sobre isso aí também, né? E a palavra é a nossa base. Não, ela é a fonte. E às vezes a gente peca nisso também, né, Lídia? É uma outra resposta que a gente tem, né? Em vez de ir na fonte, a gente vai aonde? A gente vai nas terceiras ideias ali e tal, a gente vai num outro livro lá. Em vez de ir na palavra, a gente vai naquilo que fala sobre a palavra. No que tá mais fácil, né? Acho que linkando um pouco disso com a dúvida da Lídia, eu acho que muita gente acaba tendo esses pensamentos para uma zona de conforto. Algo que vai confortar a pessoa e matar aquela curiosidade dela. Como o fato da gente morrer e ir direto pro céu é um exemplo. Então, linkando um pouco o que o pastor falou, acho que a melhor compreensão da Bíblia é o melhor caminho que a gente pode ter. Muita gente acaba tendo preguiça ou querendo buscar algo mais acessível na internet ou algo assim, e acaba encontrando coisas erradas, né, nessa relação da morte. Então, acho que compreender a Bíblia é o principal caminho que a gente pode fazer. Exatamente. Entender. Não tem outro jeito, né? Não tem. Tem gente que assiste a novela lá dos 10 Mandamentos, aquelas novelas que passam E já manja bíblicas, tudo, já. e fala assim, cara, entendo da Bíblia. Não, já li a Chama Bíblia. que eu prego. Aceitou. Pô, você leu a Bíblia onde? Que legal, cara, tal. Mas Na aí ele fala Record. uma ideia que tem nada a ver, né? Aí você fala assim, mas onde você viu isso aí na Bíblia? Eu falo, não, eu vi na televisão, tal, na novela. Então, assim, a Bíblia é a fonte, cara. Pelo Tem menos que, foi os né? 10 mandamentos, né? Ainda bem, Fosse né? uma novela aí, sei lá. E também, uma coisa a se pensar é que essa esperança, ela até mais conforta mais a gente, né? É. Querendo ou não, eu digo, humanamente, né? Ah, ele morreu e ele tá no céu, ele tá vivo, ele tá bem, ele tá feliz, tá morando com Deus. Então, é uma coisa que é mais confortante. Então, é mais fácil de aceitar, é melhor viver pensando assim do que, sei lá, é mais fácil, né? Então, Lídia, eu queria assim, colocar na parede essa ideia aí. Contrastar, assim, sabe, Léo, essa ideia. Será mesmo que é mais confortante a gente imaginar de que morreu, partiu dessa para melhor, ou de que está no céu, foi direto para o paraíso, ou de que está dormindo e descansando e à volta de Jesus? Qual seria realmente a ideia mais confortante? Vamos eu pensar um acho- pouco Eu nisso? acho que pra todo mundo, pô, imagine, relaxa, se você morrer, tipo, vai ser na hora. Talvez você não sentiria sim, mas não em tão alto nível o que o senhor falou, pastor, sobre, pô, o que eu tô deixando, sabe? Eu não vou poder nem olhar Aham. nesse tempo que vai passar. Mas talvez se acontecesse, se fosse essa verdade, e não é, tá bom, gente? Não é. Foca, Não é, você não vai virar fantasma, desculpa. Não vai puxar o pé de ninguém. Exatamente, nem ameaça ninguém aí. Mas enfim, seria mais confortável. Pelo menos ao meu ver, tipo, tô doente, tô num leito de hospital. Eu chego pro meu pai, pra minha mãe e falo, ó, relaxa. Daqui a pouco, se acontecer alguma coisa, eu já vou estar de olho em vocês. É. Fica tranquilo. E Mas- eu tô esperando vocês, porque no momento que acontecer alguma coisa, eu vou estar de braços abertos já pra receber vocês. Aqui. Mas ao mesmo tempo, eu tava... Assustador. Também assustador. Mas eu tava pensando, quando eu tava lendo e estudando, que Deus ele é muito justo. Então o descanso é justo. De estar todo mundo descansando e de todos ressuscitarem juntos. Porque, olha só, se você morrer hoje e eu morrer daqui a 20 anos, você vai ter 20 anos de vantagem no céu. E eu vou estar aqui lá, labuta, sofrendo. hora. E também, Brincadeira. se quando a gente morre e vai pro céu, por que a gente tá vivendo aqui? Vamos morrer logo, ué. Exato. E outra coisa que eu fico pensando assim, ó, uma pergunta, né? Quem então morre e vai para o céu, pensando se essa, constatando essa, Se né? fosse verdade. Contrafontando A ideia, essa ideia, se isso fosse verdade. Então, morri e foi para o céu. Vamos pensar no âmbito de quem foi para o céu, porque a gente pensa no âmbito de quem ficou, né? Mas quem foi para o céu? Chega lá, ele tá lá, curte o céu, beleza, tal. Daqui a pouco ele olha e ele vê seus parentes. Todo mundo que ama lá embaixo. Todo mundo que ama lá embaixo, mas vê sofrendo, vê as dificuldades, vê as lutas, vê os problemas, os choros, as agonias, as aflições. Cara, o céu realmente seria o céu? Seria realmente um lugar de paz e de tranquilidade? Olha, Será que meu. realmente ficaríamos ali assim? Nossa, vamos esperar aqui chegar os nossos parentes, que nem você falou, né? Aê, chegaram. Será que seria ou seria um lugar de angústia, de aquele frio na barriga? Não toma essa decisão. Não vai por aí, não. Sabe essas coisas assim? Então, eu acredito que se nós colocarmos isso como uma questão a ser pensada,
acho que nós vamos chegar a uma conclusão, acho. Esse lado eu nunca tinha... O descanso é muito... é uma Esse opção lado muito eu melhor. nunca tinha Muito pensado, melhor. não. Eu Muito tenho, mais Eu confortante. tenho um pensamento meio doido. Eu até perguntava pro pastor se tá assim. Geralmente, aqui a Bíblia fala bastante do sono profundo até a volta de Cristo, certo? Aham. Muitas vezes a gente tá fazendo faculdade, aí chega meia-noite de casa, aí tem que acordar no outro dia às 6 horas da manhã. Falam que é um sono profundo. A gente acaba dormindo e fala, putz, já tocou o despertador, sabe? É. Esse sono profundo vai ser assim também? Tipo, a gente, no caso, morreu. Vai ser tipo igual os Um nossos... estalar de dedos, O nosso assim. um estalar de Vai. dedos. Porque a gente pode, por exemplo, linkar esse ponto da gente morrer direto pro céu com esse sono profundo. Porque será que vai acontecer isso? Tipo, de ser um estralo? Tipo, a gente... Tipo, dormiu, acordou assim, já, tipo, já a volta de Cristo, sabe? Nossa, Eu isso é fiquei pensando interessante. nisso. É. fiquei pensando. Porque eu já ouvi uma coisa que chega a ser até tipo, opa, calma aí. A pessoa falou, não, se morrer você vai pro céu, tal. Eu falei assim, não, pô, não é assim. Tipo, você vai estar dormindo. É um sono como qualquer um. E, vai passar, tipo, você nem vai perceber e Jesus vai estar voltando. A pessoa olhou pra mim assim, mas não é a mesma coisa? Então, foi Porque isso vai que ser eu- rápido. que eu Basicamente, liguei. você vai morrer e já vai pro céu. Piscar de olhos, né? Isso. Caraca. É que é isso mesmo que vai acontecer, né? Morreu? Quando você acorda, você vai estar com o mesmo sentimento, não é, pastor? Se não me engano. Com o mesmo sentimento que você tinha quando você morreu, tipo de... Ai, pânico, você vai acordar e depois você vai começar a entender as coisas. Ou você vai, opa, me dá mais 5 minutos. Coloca no soneca lá. É, a trombeta, ai, que Não faz isso despertador é não, esse? irmão. Você é Mas- doido. Então, mas o que diferencia é o tempo, né? Que não é Aham. naquele instante. Exato. Você vai acordar num piscar de olhos pra você. Mas não, tem história aí do mundo rodando, a vida rodando. Mas vai, A Bíblia pastor. diz assim, ó, se a gente ler aí Tessalonicenses, capítulo 4, no verso, que é o da tirinha, ele vai dizer aí no verso 15, aí em diante, ele vai dizer assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos. Olha só como o apóstolo Paulo coloca aqui, e o apóstolo Pedro também fazia isso. Se colocava no dia da volta de Jesus, como se a volta de Jesus fosse no tempo deles, no dia deles. E ele falou assim, ó, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, existe um grupo vivo até a vinda do Senhor. Nem todo mundo morre. Beleza? Todo mundo vai passar por isso e tal. Não, nem todo mundo morre. Nós vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que dormem. Ou seja, todos estaremos juntos no mesmo dia. Ninguém chega primeiro, ninguém chega depois. Todo mundo junto. E aí ele fala assim, ó, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, um grupo que morreu em Cristo. Se existe um grupo que morreu em Cristo, existe um grupo que não morreu em Cristo. Então, esse grupo que morreu em Cristo, eles ressuscitam primeiro, né? E aí, olha só que legal. Agora eles se juntam com aqueles que estão salvos, com aqueles que estão vivos, salvos. E aí ele vai falar aqui, ó. Depois nós, os vivos, verso 17. E os que ficarmos seremos arrebatados, que é levados, né, juntamente com eles entre as nuvens e para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nossa, E chorei aí ele fala muito assim, ó, lendo isso. consolai-vos. E olha o que é interessante, ele fala assim, ó, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, se existe um consolo que a gente tem que dar às pessoas, não é que morreu, vai para o céu, não é que morreu, a alma saiu Tá e num está lugar melhor. num lugar melhor, mas se existe um consolo que a Bíblia diz que nós devemos dar às pessoas, é que a gente morre, se morrer, a gente vai descansar, a gente vai dormir, mas vai chegar o dia em que seremos ressuscitados pela voz e pela ordem de Jesus. Seremos ressuscitados, veremos Jesus voltar, aquela glória, aquela manifestação gloriosa que está descrita em Mateus e em toda a Bíblia, e aí seremos juntamente com os salvos que estavam vivos, seremos então arrebatados juntamente com o céu, e aí depois disso é uma outra história. Né, os 1000 anos, né? Que aí é um outro A gente estudo. tá focando pra cá. Mas esse é um conforto que a gente tem, é a esperança que a gente tem. Morreu, filho? Fica tranquilo, se morreu em Cristo, naquele dia será ressuscitado. É isso. Eu recebo, Pai, a tua palavra. Por favor. Eu aceito. E aí tem que tomar até cuidado com a questão da suicídio, né? Que alguns pensam, não, então é assim, morreu, vou pro céu? Ah, então beleza, mano, então vou dar um jeitinho aqui, minha vida tá ruim mesmo e tal. Tinha Então, muitas tem que tomar cuidado com civilizações que isso. faziam isso, né? Que se sacrificavam Ainda pra hoje ter ainda.
uma vida melhor, né? Ainda Ou Os muçulmanos hoje. os egípcios também faziam isso, né? Eles escreviam o nome deles nas casas para ter uma vida mais duradoura depois da morte, umas coisas assim, né? No mundo muçulmano ainda se acredita, né? Que você fazendo a vontade de Alá, né? Você pode até se sacrificar, né? Em prol de Alá. E aí, então, ao morrer, você vai para o paraíso e chega no paraíso, você vai ter ali várias e várias recompensas, né? Por ter morrido em nome de Alá. Olha. Aí a gente vem pra questão, né, Léo? E aí? Cara, casando tudo isso, pegando o Paulo como exemplo, eu queria trazer a última pergunta aqui para os dias atuais mesmo. Não pegando de história. E talvez seja até, tipo... Não, acho que não é uma resposta pessoal, mas enfim. Hoje, nos tempos que a gente vive, não só antes, mas hoje ainda é possível nós morrermos como mártires? Que pergunta. Vou deixar o João responder. Não chora não, pastor, calma. Vai lá. Vamos lá. Eu, na verdade, queria perguntar. Mártir seria mais ou menos o quê? O que Paulo, o que Pedro, Estevão. sabe? Ah, o Estevão. Morreram por... Morrer como exemplo. Não Um negaram. exemplo no nível, tipo, Hard. você olha e fala assim, Aham. caraca, esse... Sim, tá. Essa é a minha inspiração. Eu fiquei pensando bastante nisso também, quando Estevão, Pedro e tudo mais. Eu acho que a principal forma da gente morrer, e mesmo assim a nossa morte ser um ensinamento para as outras pessoas de Cristo, é realmente viver o presente, como eu falei anteriormente. Eu acho que a gente viver o presente, explicar para as outras pessoas o quanto Cristo é maravilhoso. A gente fazer grandes obras vai se tornar um exemplo para as outras pessoas. A nossa morte vai acabar se tornando um exemplo. A pessoa vai falar, tipo assim, nossa, ele morreu e fez tanta coisa aqui na Terra. Ele morreu e anunciou para tantas pessoas sobre Cristo, que foi exatamente o que Paulo fez. A morte dele se tornou um ensinamento. Eu imagino tanto de pessoa que não seguiu os caminhos de Paulo, mesmo com a morte dele. Tipo, eu quero se tornar igual aquele cara. Eu quero anunciar o amor de Cristo. Eu acho que a principal coisa que pode acontecer da gente morrer e mesmo assim ensinar para as outras pessoas sobre Cristo é exatamente vivendo o presente. Exatamente anunciando a palavra, levando mais evangelho, batizando mais pessoas, que eu acho que esse é o principal questão, o principal ponto, assim, né? Eu fico imaginando o apóstolo Pedro diante daqueles carrascos todos, todos prontos com os materiais nas mãos, pregos, martelos, madeira, tudo pronto ali. E falou assim, agora chegou a hora da sua crucificação, você está condenado. E ele falando assim, posso fazer um último pedido? Esse cara não tem nada mais a perder, né? Fugir ele não vai. Pode fazer seu pedido. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi. Me recuso, né? Me recuso. E aí fazem uma cruz, pregam ele, viram a cruz de cabeça para baixo e crucificam aquele homem. Imagine o coração dos soldados. Quem é esse cara? Por que ele fez isso? Um legado ele é deixado não enquanto você não tem os resultados de um legado enquanto você tem vida. Os resultados de um legado aparecem quando você deixa. E assim se faz um mártir. Aliás, Você se faz um Marte. qual que é o nome daquele filme que a gente assistiu no Clube do Livro? Vingadores, brincadeira. Mas fala Eu de não uma lembro. moça. Fala de uma Eu não moça, lembro o nome. é baseado em fatos reais o filme. Ela, ela é uma estudante cristã e nesse meio tempo do filme, que dá um resumo, né, do que aconteceu com ela, talvez vocês até lembrem da história, tipo, Eu não ela é lembro cristã, dela. aí ela conhece um cara que, tipo, tá desempregado, tá tendo necessidade, e ela ajuda esse menino. Esse menino se converte e ela meio que vai se perdendo. Só que esse menino que se converteu por ela, com a ajuda dela, ele meio que toca no coração dela. E a última coisa, mesmo, tipo, no mundo, a última coisa que ela faz na vida dela é salvar algumas pessoas na escola dela, porque teve um aluno que, tipo, chegou com uma arma atirando e tal. E ela morre por um dos alunos, né? No final, ela se coloca na frente dele e não deixa. Acho que, Enfim, é alguma coisa talvez assim. eu esteja errado, tá? É quase isso. Se vocês pesquisarem, assistam. Eu não lembro o nome. A gente coloca nos comentários depois. Eu não Pode lembro ser, o nome pode agora. ser. Eu boto o link lá pra você Sim. baixar, não, brincadeira. Mas é um filme, assim, que mostra que realmente, sabe? E a morte dela impactou muitos alunos da escola. Sim. Que ela, realmente, que ela converteu e viveu no mundo. Aí, esse cara, né, que ela ajudou a
conhecer a verdade, trouxe ela de volta. E ela mudou a vida dela completamente. As pessoas zoavam ela, de tipo, meu, você tá andando com a Bíblia, nada a ver, nananã. Só que aí, quando teve esse massacre, né, quando Sim. os alunos com as armas, ela foi uma das primeiras que morreu. Que morreu. Ele falou, você não vai negar ele, né, e tudo mais. Então, tipo, dá pra ver que o filme também conta, né, que é baseado em fatos reais. Então, conta as pessoas, né, o número, o quanto ela impactou, tudo que aconteceu depois. Então, nós podemos ver que realmente hoje em dia... Sim, e ela bem- escrevia um diário, então, tipo, ela contava tudo o que acontecia. Só o final que foi contado pelas pessoas da escola, né? Então, um exemplo dessa moça é que hoje em dia realmente também acontece, né? E que, por incrível que pareça, a morte, ela também pode glorificar a Deus de alguma Sim. maneira, assim, que a gente não Sim, cara. entende. Eu tava vendo até uma matéria esses dias, e pra gente se caminhar pro final aqui, que nosso tempo acabou. Mas eu vi de uma senhora que ela aceitou um trabalho num lugar onde, tipo, ela era empregada. Só que nesse lugar, meu, tipo, aconteciam muitas coisas ruins, a pobreza, tipo, era muito grande. E todo dia ela saía com um bebê escondido. Enfim, ela salvou muitas crianças no final. Ela mesmo criava e ela ia todo dia lá e tal. Então, tipo assim, não tem como não ser lembrado, né? Quando você faz a vontade de Deus e você tá ali. E é o que basicamente Paulo fala pra gente, né? Não, melhor do que morrer por Cristo é viver por Ele. É. Exatamente. Tem até uma frase da lição aqui que fala que muito mais desafiador do que morrer por Cristo é viver por Ele. Exatamente. Eu até anotei pra postar É. no status. Instagram, exato, tá ligado? viu? Depois vocês vão lá no Instagram do João, da Lídia, pra ver essa frase. Ah, Vai não. tá É lá. isso, manda pro parente, Curta, pra todo compartilha. mundo. É, Bom, gente, como eu falei, nosso tempo acabou. acabou. Tá? Poxa vida. Mas antes eu vou fazer o clichêzinho que eu e a Lídia sempre fez aí na última lição que a gente estava participando. Sim. Que é João, pastor, a Lídia e eu mesmo, a gente deixar um recadinho aí pra galera sobre o tema da lição, sabe? Paulo. Vamos lá, então. Vai lá, João. Pode começar? Pode. Eu acho que Paulo é alguém grandioso. E a morte dele deixou muitos ensinamentos pra gente. Então, eu acho que o principal objetivo é a gente levar a mensagem para mais pessoas, ajudar a todos. Não de uma forma obrigatória, mas um prazer, assim como Paulo teve também. Então, se Deus está tocando no seu coração, se o Espírito Santo está falando com você, escute e pregue a mensagem para mais e mais pessoas, assim como Amém. Paulo fez. Amém. Amém. O apóstolo Paulo ele fala de tabernáculo e edifício, né? Aí na lição. A gente nem deu tempo de comentar, né? Tão gostosa. Tabernáculo seria aquilo que é a nossa casa hoje, né? Nossa vida hoje, nossa situação hoje. O edifício é aquilo que aquilo que nós aguardamos, né? Nossa casa no céu celestial. É nossa vida espiritual, né? Em si, nossos pensamentos. Mas eu gostaria de deixar uma mensagenzinha hoje aqui a respeito disso que a gente acabou de comentar, que eu acho que é o auge da lição. É a vida, não a morte. E o auge da lição pergunta para mim, pergunta para você exatamente isso. Que legado você pode deixar? Como, de alguma maneira, se vier a morte, você pode deixar aí sua história com Cristo, né? E assim glorificar a Deus. Como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, que deram tudo de si, né? E tinham num coração um propósito, uma causa, viveram por isso. Eu acredito, Lídia, Léo, João, você que está em casa, que nós ainda podemos, como jovens hoje, também deixar o nosso legado. Amém. Jovens que sejam diferentes daquilo que todo mundo diz, jovens que se vistam diferente, que assistem coisas diferentes, que ouvem coisas diferentes e que possam questionar o sistema que o mundo tenta implantar no nosso coração e na nossa mente. Dizendo assim, existe um sistema que é mais verdadeiro e mais real do que tudo isso que está sendo pregado em nosso dia a dia. Então, seja esse jovem diferente, deixe o seu legado de acordo com a palavra de Deus. É isso. É. Lídia. Tá, rapidinho, né? Assim como Paulo, seja altruísta, pense sempre no próximo. Paulo não foi egoísta, né? Uma coisa muito interessante também, ele foi nada egoísta. Ele não pensou nele, ele sempre pensou no próximo e também na pregação do evangelho e também de que queria muito morar com Cristo, enfim. Que nós possamos ter esse anseio, essa paixão por Cristo, como o pastor falou, de querer logo morar com ele, ser transladado, tanto faz, o que importa é estar com Jesus. Então que nós possamos ver o hoje com ele, o hoje fazendo bem. E é isso. Ah, legal. Bom,
Vou deixar a última frase aqui que a gente já tinha comentado. Melhor do que morrer no momento é viver por Cristo. Então, viva por Cristo, tá? A gente está aqui na Terra, mas a nossa cidadania tá no céu. E a última frase também que eu escutei, até lembrei aqui do pastor Odailson. Ele fala assim, não perca o teu céu aqui na Terra, e sim faça da Terra o teu caminho para o céu. Amém. Então é isso. Bom, gente, muito obrigado. Obrigada, gente. Pela participação. Obrigada, que vocês pastor. tenham uma boa semana. Muito obrigado, Obrigada, pastor, João. João, Lídia. Obrigada, um Léo. prazer sempre. É um prazer. Foi um prazer. E é isso aí, gente. Obrigada a Fica você com de Deus. casa também. Volta aí semana que vem, estaremos aqui. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho, né?